Páscoa, domingo assim chamado na tradição da igreja de Domingo Rogate, no qual nós queremos lembrar do clamor dos trabalhadores para a seara de Deus. Jesus diz que nós devemos orar a Deus que mande trabalhadores para a sua seara. É um culto realizado em nome do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E eu gostaria de saudá-los nessa manhã, vocês que estão aí, também aqueles que nos assistem, de alguma forma, na sua casa, ou onde estiverem. Gostaria de saudá-los com as palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 36 a 38. Mateus 9, 36 a 38, onde diz: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Jesus, a quem esse texto se refere, vê as multidões e tem compaixão delas. Estavam aflitas, desamparadas, desesperadas, como ovelhas sem pastor, sem orientação, sem cuidado, sem alimento, sem descanso, machucadas, feridas, assim como podemos dizer que se encontram muitos e muitas também nos nossos dias hoje, como ovelhas sem pastor. E Jesus diz aos seus discípulos, ele não diz em primeiro lugar: olha, vamos, façam uma coisa ou outra, ou passem por aí, caminhem sem fim, sem destino, ou façam vocês alguma coisa. Claro que os discípulos devem fazer algo, mas a primeira coisa que eles devem fazer é que o próprio Senhor mande mais trabalhadores para a sua seara. A oração é algo muito necessário. Nós costumamos dizer na faculdade de teologia que nós não queremos ter estudantes, nós queremos ter pessoas vocacionadas na faculdade de teologia. Nós não queremos simplesmente ter estudantes. Estudantes a gente faz propaganda na internet, a gente faz propaganda nas redes sociais, e também nós podemos nos matar fazendo propagandas na internet e redes sociais, mas quem manda de fato trabalhadores para a seara de Deus, e quem reúne trabalhadores para a seara de Deus, ou seja, nós mesmos, nós todos que estamos aqui hoje, somos chamados a sermos trabalhadores da seara de Deus. E só quem faz com que nos levantemos e nos coloquemos a serviço é o próprio Deus, é a própria palavra de Deus. Nada mais tem poder de fazer isso, nada mais tem poder de convencer alguém de fazer algo, senão o próprio Deus mesmo, por meio da sua palavra, por meio da pregação da sua palavra. E Jesus diz aos seus discípulos que devem rogar ao Senhor da seara que mande então trabalhadores para a sua seara. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quero convidá-los a que nos levantemos, queremos ter um momento de oração. Aqueles que puderem, vamos nos colocar de pé, queremos orar. Senhor nosso Deus, assim nos colocamos em Tua presença nesta manhã e queremos rogar neste domingo por trabalhadores para a Tua seara. E queremos que Tu também sondes o nosso coração, que Tu estejas também chamando a nós e que tenhamos ouvidos atentos, corações atentos à Tua voz. Obrigado porque podemos vir até a Tua casa nessa manhã. Obrigado pela nossa vida, pela nossa saúde, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, por Tua graça que nos reúnes nessa manhã, porque Tu nos chamas e porque podemos atender ao Teu chamado. Senhor, Te louvamos e Te agradecemos por isso, Te louvamos por essa nova semana que hoje inicia e que podemos iniciá-la na Tua casa. Senhor, fala conosco nessa manhã, Tu sabes bem aquilo que trazemos até aqui. Conheces nossas preocupações, nossas ansiedades. Senhor, aquieta o nosso coração e nossa mente, para que Te louvemos e para que recebamos do Teu serviço, Senhor, da Tua palavra, que transforma a nossa vida e que nos traz a verdadeira vida.
rogamos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Nós podemos nos assentar, queremos cantar o primeiro hino número 511. 511 do nosso inário, número 511. Preparação para o momento de confissão nessa manhã, queremos cantar o hino número 108, 108, e assim nos preparamos também para o momento de confissão de pecados. E já durante esse hino podemos meditar a respeito de nós mesmos, a respeito de nossa própria vida e aquilo que trazemos também aqui nessa manhã para colocarmos diante de Deus. Número 108.
deixar um espaço em silêncio, no qual cada um de nós também pode colocar a sua própria vida, os seus próprios sentimentos, os seus próprios pecados diante do Senhor. E depois, então, eu também oro por todos nós. Vamos baixar nossas cabeças, vamos ter um momento de oração silenciosa. Senhor, quão difícil é aquietarmos na Tua presença, quão difícil é aquietarmos no nosso dia a dia, em meio à agitação e ao barulho desse mundo. Mas muito obrigado, Senhor, pois podemos chegar por Tua graça em Tua presença. Nós oramos como o salmista, que diz que já se elevam acima da nossa cabeça, já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tu bem conheces as minhas iniquidades, Senhor. Tu sabes o quanto elas pesam como fardos pesados, e quantas coisas, Senhor, na nossa vida, ao nosso redor, em nossas famílias, são situações que excedem as nossas forças. Por isso clamamos, Senhor, por Tua misericórdia e por Tua graça. Tu sabes bem como cada um de nós chega até aqui em Tua presença. Nem nós mesmos conseguimos enxergar o nosso próprio coração, mas Tu conheces bem tudo que fazemos, tudo que falamos, tudo que poderíamos ter feito e deixamos de fazer. E como o salmista continuamos dizendo que tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Senhor, o caminho do pecado é um caminho de loucura, mas nele tantas vezes insistimos em seguir. E como diz Tua palavra, o salário do pecado é a morte. Mas chegamos diante de Ti confiantes de que Tua graça é maior. E para sair de nossa situação, não podemos, Senhor, contar conosco mesmos, com nossa bondade, com nossa criatividade, com nossas artimanhas. E Te pedimos, não nos desampares, Senhor, não Te ausentes de nós, mas apressa-te em socorrermos, pois Tu és a nossa salvação. Senhor, limpa-nos,
dá com que saiamos aqui diferente da forma como chegamos. Perdoa o nosso pecado, limpa nossa mente e nosso coração. Tudo isso pedimos, clamamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em vista da vossa confissão e confiando na promessa do perdão de Deus, vos declaro o perdão dos nossos pecados, em nome do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. As palavras do Novo Testamento também trazidas nas senhas diárias da última sexta-feira, palavra que talvez muitos de vocês leram. Essa palavra diz: Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. E por causa disso, podemos sair daqui em paz, não porque nós façamos alguma coisa, não porque nós mereçamos alguma coisa, mas por causa do que Jesus fez por nós, do que Deus fez por nós na cruz do Calvário, entregando o seu próprio Filho em nosso favor. Assim podemos sair aliviados, podemos sair certos do perdão de Deus, não porque citamos diferentes, mas porque confiamos na palavra de Deus, que assim nos diz, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós podemos nos assentar, queremos cantar um hino em louvor a Deus, em gratidão a Deus, o número 338. E queremos também, logo após esse hino, chamar as crianças que venham à frente também, para que logo tenham também a sua programação especial. Logo após esse hino, as crianças podem chegar também aqui à frente. Vamos cantar o número 338.
É que daí vem outro pastor, né? Daí muda a ordem das coisas, né? Faz uma confusão, né? Não, mas você não tinha esquecido, não, tá? Nós queremos orar e queremos também desejar que as crianças tenham um tempo bem especial aprendendo da palavra de Deus. Vamos, assim como nós estamos, fechando nossos olhos, queremos ter um momento de oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tua graça, por tua misericórdia, e que podemos render louvores a ti. Que respiramos com saúde, estamos, que nossos lábios, mãos e pés movemos a tua bênção, nós agradecemos, Senhor, como cantamos, e te agradecemos por cada criança, por cada família representada por essas crianças, e queremos pedir, Senhor, por nossas famílias, que tu abençoes nossas famílias, que tu nos conduzas no teu caminho, abençoa cada uma dessas crianças em suas atividades, na escola, ali onde elas estão no seu dia a dia, dá sabedoria aos pais, Senhor, para que as eduquem no teu caminho, conforme tua vontade, e que também hoje elas aprendam, Senhor, do teu caminho, da tua palavra, e que a tua palavra, pelo poder do teu Espírito, transforme os seus corações, e que tu as transforme em servos, em servas, que tu os faças, Senhor, trabalhadores também da tua seara, ali onde estiverem, com seus colegas, com seus amigos, e que dediquem suas vidas ao teu serviço. Assim oramos, e pedimos também por aqueles que anunciam a tua palavra a essas crianças. Também hoje, em tantos lugares, em nossa igreja, em tantas igrejas, onde crianças se reúnem para ouvirem do bom pastor, que ali haja transformação, e que ali haja nova vida, e forças para caminhar contigo. Assim oramos, em teu nome, Jesus, nosso bom pastor. Amém. Uma boa programação para vocês. Nós temos alguns avisos para o domingo de hoje. O pastor Jair hoje se encontra na comunidade de Itaiópolis, né? Por isso tive o prazer de aceitar o convite de vir novamente para cá. A última vez que eu estava aqui foi no curso de revitalização de comunidades que nós temos tido aqui, né? No Núcleo Contestado do Sínodo. Hoje também acontece, ontem, né? Já a Assembleia Sinodal, lá em Jaraguá do Sul. A oferta extra para esse domingo destina-se ao auxílio da literatura aos estudantes de teologia. Com certeza, os estudantes de teologia também na FLT e nos outros centros de formação da nossa igreja, na FATEV e na EST, os estudantes se alegram muito quando recebem um presente do Sínodo, né? A literatura teológica no nosso país é muito cara. Vocês devem imaginar que boa literatura teológica não é uma literatura comprada todos os dias. Não existe uma demanda enorme de literatura teológica. Isso faz com que os livros de fato sejam bem caros, os livros que nós temos. Muito daquilo que nós temos de livros são livros traduzidos, né? Traduzidos do inglês, do alemão, das universidades de fora, livros teológicos, e com certeza os estudantes de teologia se alegram muito quando recebem esse incentivo para os seus estudos, né? A grande maioria dos estudantes de teologia, também aqueles que nós temos em São Bento do Sul na faculdade, vêm de famílias realmente bem necessitadas, e nesse sentido vocês podem imaginar o que isso significa: morar, viver e ainda comprar algum livro. E a gente sempre aconselha eles a comprarem não livros que podem ser lidos de qualquer jeito, mas aqueles que se guardam na estante para que possam ser pesquisados todas as semanas quando são preparadas pregações. Existem livros que a gente pode pegar emprestado, a gente pega emprestado da biblioteca, né? Mas quando os estudantes são enviados depois do seu trabalho, por exemplo, para o Sínodo da Amazônia, Sínodo do Brasil Central, onde eles viajam 600 quilômetros para fazer alguma coisa, uma boa biblioteca particular faz muita diferença. E nesse sentido é muito importante comprar seus próprios livros, né? E a oferta extra, então, para esse domingo destina-se a isso. A oferta extra para o próximo culto destina-se à Associação Diacônica Luterana, então para a ADL. Terça-feira, às 14h30, temos o ASE, e às 19h30 ensaio coral luterano. Na quarta-feira, às 7h20, grupo de oração, aqui mesmo no templo, e pedidos de oração podem ser deixados na caixinha na entrada lá, né? Então na caixinha na entrada podem ser deixados os nossos pedidos de oração. Na quinta-feira,
17h45, ensaio coral das crianças, e às 19 horas, ensaio coral masculino. Então, 17h45, coral das crianças, e 19 horas, ensaio coral masculino. Hoje à noite, pessoal, às 19h30, culto do Moriá, aqui, tá? Aqui no templo mesmo, 19h30, culto do Moriá. As crianças também são muito bem-vindas, claro, nesse culto. E casais que desejam colaborar na recepção dos cultos, aos domingos pela manhã, podem deixar o seu nome na lista que se encontra lá atrás da mesinha. Eu vi essa lista agora há pouco lá. É uma mesinha de apoio então, que tem lá na entrada, e casais que quiserem então se prontificar para essa recepção nos domingos pela manhã, né? Claro que deve ser uma recepção assim, quando a pessoa realmente se sente chamada a fazer isso, né? As pessoas, quando chegam nos nossos templos, nos nossos encontros, elas com certeza percebem se são recepcionadas com sinceridade, com carinho, e não porque estão escaladas numa lista, né? Mas com certeza nós queremos recepcionar muito bem as pessoas quando elas chegam em nossas comunidades, porque elas de fato são bem-vindas. E nós nos alegramos quando mais pessoas vêm aos nossos encontros para estarem sob a palavra do nosso Deus. Então, quem sabe tu podes fazer esse serviço, se prontificar para esse trabalho na seara do Senhor. A partir desse mês de maio, as gravações dos cultos aqui em Rio Negro acontecerão somente no primeiro e segundo domingos de cada mês. E na outra metade, então, dos domingos do mês, serão postados os cultos filmados na comunidade da Vila Nova. Então só aqui, no primeiro e no segundo domingo de cada mês, e nos outros finais de semana, então, serão postados os cultos filmados lá na Vila Nova. E esses seriam, então, os avisos que nós temos para essa semana. E agora eu gostaria de convidar para que tenhamos o nosso momento de leitura bíblica. Convido então a dona Darcy, que vai fazer essa leitura, e nós queremos, em respeito à palavra de Deus, aqueles que puderem, queremos nos colocar de pé. Salmo de número 67. Salmo de número 67, nas Bíblias que estão nos bancos, na página 793, 793. As nações rendem graças. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Até aqui, obrigada. Podemos nos assentar, queremos cantar e eu te agradeço. É o número 84.
queremos cantar o hino número 160. 160. Uma equipe em viagem missionária, Paulo, Silas, Timóteo e provavelmente Lucas, o próprio autor deste texto, com o qual queremos nos ocupar nessa manhã. Eles estão em viagem missionária e o grupo, num primeiro momento, é impedido de anunciar o Evangelho por 2 vezes. 2 vezes a coisa não dá certo, portas fechadas ao Evangelho. E o motivo de tal impedimento não é apresentado no texto bíblico, no relato. Eles, porém, eles interpretam que é o próprio Espírito Santo, o Espírito de Jesus, como Lucas depois relata, que os estava impedindo, que Deus tinha, na verdade, outros planos para eles naquele momento. Paulo, então, tem à noite uma visão. Nela, esta visão, um homem macedônio rogava pedindo ajuda. O grupo todo, então, interpreta a visão de Paulo como um chamado para se dirigirem às regiões mais a oeste do mundo conhecido da época. Temos no texto uma visão, certamente como uma orientação vinda da parte de Deus e uma interpretação comunitária dessa visão. Não um homem macedônio é encontrado em primeiro lugar, então, em Filipos, da Macedônia, mas uma mulher vinda da Ásia Menor, da cidade de Tiatira, uma daquelas cidades às quais, no Apocalipse de João, uma das cartas é enviada. Uma mulher da Ásia Menor, uma empreendedora, uma comerciante de tecido de púrpura. Lídia é encontrada pelo grupo em um local de oração junto ao rio, junto àquele rio da cidade de Filipos. Desta vez, então, o contato com as pessoas não acontece na sinagoga, para onde Paulo geralmente se dirigia. A sua estratégia missionária era que geralmente o apóstolo Paulo se dirigia às sinagogas do mundo da época, onde os judeus espalhados por todo o mundo da bacia do Mediterrâneo se encontravam. Paulo geralmente iria buscar aqueles mais semelhantes a si mesmo. Mas agora isso não acontece. Existia um local de oração na beira do rio. E a estratégia então muda. Não são os homens da sinagoga os interlocutores de Paulo. Para que se formasse uma sinagoga, era necessário que tivessem 10 homens, no mínimo, que se juntassem para ler a Torá. Mas agora é na beira do rio que Paulo se encontra com
mulheres que se reúnem no sábado, naquele local junto ao rio. Será que ali estava nascendo um grupo de oásis na Ásia Menor? O texto indicado para o domingo, do próximo domingo, inclusive, também se encontra nesse trecho aqui das Escrituras. Existe aqui uma sequência de eventos que deflagram clamores escondidos. O domingo de hoje é o domingo Rogate. E no texto que vamos ler, existem clamores escondidos, ou até mesmo clamores explícitos. E a maneira como o próprio Senhor age, a maneira como o próprio Senhor ouve. Convido então para que abramos o texto bíblico em Atos 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 16 a 34. Atos 16, 16 a 34. Certo dia, quando estávamos indo para um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se amoleceu, virou-se para ela e ordenou ao Espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. E no mesmo instante, o Espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública, diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos, não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido, então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo, aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas de sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas de sua casa
ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Escravos da religião foi um termo descoberto pelo pesquisador Vitor Hugo Monteiro Franco, da Universidade Federal Fluminense, em registros de batismo de nascidos no século XIX, numa propriedade rural dos beneditinos da Baixada Fluminense. Lá constava, nesses livros de batismo, que existiam pessoas que eram escravos da religião. Em 1871, esses escravos da religião foram libertos. Ou seja, 17 anos antes de 1888, ano da oficialização, então da abolição da escravatura no Brasil. Religião misturada com exploração. Esse pesquisador da Universidade Federal Fluminense descobriu que jesuítas, beneditinos e carmelitas, e em menor escala também franciscanos, tinham esses escravos da religião. Esse assunto, escravos da religião, não é novo. Vocês devem bem lembrar o quanto ouvimos falar na Idade Média, venda de indulgências, venda de salvação, venda, talvez em nossos dias, mais próximo a nós, venda de curas milagrosas, venda de bênçãos, ou vendas de talvez um curso que pode nos fazer alcançar o máximo potencial que podemos ter. Venda de salvação, salvação com alguma cara, uma cara de alguma coisa, venda de bênçãos, exploração, obscurantismo, charlatanismo, produtos, recursos que prometem liberdade e paz, promessa de bênção. No próprio templo em Jerusalém, devemos lembrar que Jesus expulsa vendilhões que transformaram a casa de oração em covil de ladrões. No esquema da grande Babilônia, no Apocalipse, se lermos neste livro final das Escrituras, temos a Babilônia, para todas as épocas, figura de um mundo sem Deus, além de todo tipo de mercadoria na Babilônia, de ouro, linho finíssimo, púrpura de seda e carros. Lá diz, para o nosso espanto, ou talvez nos nossos dias isso nem é tão espantoso assim, vendem-se também almas humanas. No texto que lemos, nós temos uma escrava da religião. No relato bíblico, o espírito que possui, que aprisiona a mulher, adivinha, e que incomoda Paulo e seus companheiros, é chamado pelo autor de Atos dos Apóstolos de Piton. Esse é o nome do espírito que aprisiona esta mulher. O mesmo nome é o nome da serpente protetora do oráculo de Delfos, naquele contexto. Importante centro religioso da antiguidade. A serpente é conhecida muito bem em todo o relato bíblico, vocês sabem disso. Desde Gênesis, a serpente está ali presente. Pitonisas eram as mulheres que na época agiam por charlatanismo ou por inspiração real de poderes obscuros e que atraíam pessoas às suas ofertas de paz, de bênção, de cura. E a mulher do relato bíblico não é chamada ela mesma de serpente, de Piton. O autor de Atos deixa claro que é sim como o diabo que Paulo e os seus companheiros estão lidando naquele momento. É com o demônio e com os seus servos. Em nome de costumes tradicionais e de lucro financeiro, associam-se, na verdade, aqui, na escravidão e na exploração daquela mulher, essas forças. E o que a mulher anuncia, devemos observar que, ironicamente, é verdade. Paulo e os seus companheiros são, de fato, servos do Deus Altíssimo.
E eles proclamam de fato o caminho da salvação. Existe a proclamação de uma verdade aqui que tange a confissão sobre a identidade destes servos de Deus. O que não existe por parte da mulher é o envolvimento pessoal dela com a identidade do próprio Deus Altíssimo, que se revelou em Jesus Cristo, anunciado por Paulo e por seus companheiros. Essa é a diferença. Dar voz, dar púlpito à mulher e identificá-la com a mensagem de Paulo, porque podemos pensar qual o problema dessa mulher, se ela de fato anuncia que eles são servos do Deus Altíssimo, e eles de fato anunciam o caminho da salvação, qual é então o problema? Dar voz e dar púlpito à mulher, aqui o púlpito numa analogia, né? Dar voz a isso, identificá-la com a mensagem de Paulo, certamente não traria clareza no Evangelho de Jesus Cristo. Aquela mulher era conhecida em Filipos com a sua mensagem ligada aos poderes ocultos, como fonte de lucro dos seus senhores, e a associação da mulher à mensagem de Paulo traria antes confusão, traria descaracterização da mensagem do Evangelho. Fica claro, assim como em outros textos bíblicos, que saber quem é Jesus, que crer que existe sim um Deus, ainda não significa confessá-lo e render-se a Ele por fé. A mercantilização, a instrumentalização da fé das pessoas para fins escusos, ainda que um pouco misturado com verdades, com benefícios aqui e ali, descaracteriza o anúncio do verdadeiro Evangelho e confunde, afasta, espalha, escraviza. É como uma vacina. Ela deixa os ouvintes vacinados contra a mensagem do Evangelho. É uma dosezinha de Covid que a gente recebe para nunca mais pegar Covid. Ela vai nos vacinando e vai nos dizendo assim, que ali eu não quero botar os pés. Esse Evangelho aí, igreja não. Essa semana ainda eu ouvi uma publicação de alguém que colocou uma figurinha no Instagram, né? Botou uma figurinha e era uma gaiola, nitidamente um ícone de gaiola em forma de igreja, e lá dentro existia um coração, e uma pessoa entrando então para dentro dessa gaiola, e um coração lá dentro. Mas a igreja é considerada mais como uma gaiola, como uma armadilha. E eu escrevi então, eu disse, essa é a tua experiência em relação à igreja? Eu espero que não. Mas muitas vezes é assim. A confusão de mensagens e a mistura do verdadeiro Evangelho com propostas que não têm nada a ver com o Evangelho vacinam pessoas que não querem, por fim, mais saber do Evangelho. É uma vacina. E facilmente os ouvintes poderiam concluir, se o que esses homens aí na nossa reunião nos trazem está de acordo, e não é nada mais do que o que essa mulher já sempre nos apresenta aqui em nosso lugar de oração à beira do rio, então nós não temos nada de novo. Não existe libertação, mas existe perpetuação de exploração, perpetuação de escravidão. E Paulo e seus companheiros não estão vendendo nada, não estão mercadejando com a palavra do Evangelho. Em outros lugares Paulo fala nitidamente sobre isso, que o jeito dele não é esse, que ele não está mercadejando com a palavra de Deus. Mas não é de hoje que a religiosidade, que proposta de espiritualidade se torna também fonte de lucro para alguns, enquanto se torna em razão de escravidão para outros. As mulheres especialmente, tão valorizadas, desvalorizadas. Mulheres são desvalorizadas na estrutura da sociedade daquela época. E elas tinham uma alternativa nesse sacerdócio dos santuários pagãos. Era uma opção de mudança de status para essas mulheres.
já que elas não eram valorizadas por outros motivos, vamos fazer isso, porque com isso nós somos valorizadas. E essas pitonisas dos oráculos, essas sacerdotisas, então se prestavam a várias coisas, porque era um caminho para a valorização. Elas recebiam o respeito devido por serem sacerdotisas. Na verdade, o que estava por detrás daquele status era a exploração comercial de poderes atuantes naquela mulher. E qualquer semelhança com estruturas também que encontramos na nossa sociedade, como opções de mudança de status, mas que na verdade são mais formas de escravizar pessoas, não é mera coincidência. Lucas, o autor de Atos, deixa claro que isso tudo é proveniente do diabo. O que existe de fato é a exploração a partir da fé, instrumentalização da fé, instrumentalização da própria pessoa. A verdadeira questão é encoberta por uma cantileira de costumes tradicionais. Vocês percebem? Nós somos humanos, nós não podemos seguir tais costumes. Esses costumes não podem ser trocados por outros, esses costumes não podem ser aceitos, como lemos no versículo 21. Nós precisamos atentar para o fato de que estruturas aparentemente não religiosas e aparentemente não demoníacas no nosso mundo secularizado substituem formas antigas de exploração e escravização de pessoas. Não sejamos ingênuos, pessoal, de que também, entre aspas, costumes tradicionais, em culturas ditas ingênuas e intocadas por missionários cristãos brancos, exploradores, como a gente ouve por aí nas mídias, que esses poderes não estão alheios ao pecado e à infelicidade, assim como a morte que vem como seu salário, como se as pessoas dos seus costumes tradicionais não tivessem pecado, como se o ser humano por si só fosse limpo. O problema são as estruturas que são colocadas sobre as pessoas. O Evangelho de Jesus Cristo, sim, esse liberta, e é o que acontece na ocasião, conforme o relato bíblico. O Evangelho de Jesus questiona e transforma a cultura. Os costumes tradicionais, quando esses costumes tradicionais, na verdade, são formas de culto a ídolos mais ou menos modernos, que levam ao aprisionamento. Essa prisioneira de Satanás do texto, prisioneira do sistema tradicional de exploração, foi liberta para uma nova vida. A mulher estava aprisionada. Ela estava aprisionada, embora estivesse aparentemente livre e com um bom status, como uma sacerdotisa naquele lugar. Adiante no relato, nós temos então homens realmente aprisionados, mas que agem a partir da liberdade do Evangelho. Nós temos quase algo contrário. No começo nós temos uma mulher que na verdade está aprisionada, mas que caminha livre. E a partir de um certo momento do relato, nós temos homens aprisionados, de verdade aprisionados, mas na verdade mesmo, eles eram homens livres. A esperança do lucro dos exploradores estava agora desfeita, como diz o verso 19 deste capítulo. Costumes foram questionados, e por isso a multidão se levanta contra os missionários. E claro que a oposição se levanta. Açoites, prisão. O carcereiro deveria guardar os prisioneiros, como ressalta o texto, com toda a segurança. O texto ressalta. Eles são levados assim para o cárcere interior. E inclusive, para além disso, eles são presos ao tronco. O milagre fica tão evidente quanto evidente é a oposição sofrida por Paulo e Silas. São prisioneiros que agem com liberdade. Eles oram, eles cantam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutam. Diz o verso 25. Não somente os companheiros de prisão escutavam, como o próprio Senhor ouve a sua voz. O Senhor ouve e o milagre acontece. Um terremoto sacode os alicerces da prisão, as portas são abertas e as cadeias de todos, não só de Paulo e Silas, são soltas.
seria o fim do carcereiro. Não bastasse esse terremoto, outras coisas estranhas acontecem, porque os prisioneiros não fogem. Muito estranho. Eles se fazem servos de todos, mesmo sendo livres de todos. Essa é a marca da liberdade cristã. Ser livre de tudo e de todos, e se fazer por amor prisioneiro de Deus. Lembram do livrinho de Lutero? Da liberdade cristã. É um livrinho que dá para ler assim, sentar meia horinha e ler. Tamanho sentimento de liberdade também não nos faz aceitar um tratamento injusto, a marca de bandidos que lhes seria dada ao saírem da prisão como foragidos. É necessário que fique claro o que está de fato acontecendo. Claro que o carcereiro romano em Filipos, ele não conhecia essa lógica. Quem pode escapar da prisão, escapa da prisão, na sua lógica. Não fazer corretamente o que os seus senhores o tinham incumbido a fazer, custaria a sua vida, e essa sentença de morte, sem precisar clamar por graça alheia, prefere ele mesmo executar. E por isso, assim como diz o texto, puxando a espada, ia suicidar-se. O confronto com uma nova lógica, vivida por Paulo e Silas, ainda na prisão, embora já livres, impacta então a vida do carcereiro e faz com que pergunte o que deveria fazer para que fosse salvo. O convite então é a fé no Senhor Jesus. Os costumes tradicionais romanos, numa união de exploração comercial e religião, causam prisão e morte, e não vida e liberdade. São muitas as propostas nos nossos dias que não causam vida e liberdade, mas sempre de novo prisão e morte. A paz romana na época somente aconteceria por meio da ameaça, da força da espada, a mesma que seria usada para dar fim agora à própria vida do carcereiro. Salvação viria a partir da fé, não daquela fé genérica que se descaracteriza em um acreditar vazio, como propagada pela mulher na beira do rio, de que existe sim um Deus, um Deus altíssimo, e existem também os servos deste Deus altíssimo. Não, a salvação viria pela fé verdadeira, fé em Jesus, e que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, o único caminho, o único Senhor. E no verso 32, calma que eu estou quase chegando no 34, viram? Estamos no versículo 32, e no versículo 32 vemos que Paulo e Silas pregam a palavra ao carcereiro e aos de sua casa. A fé vem pelo ouvir a palavra, como lemos nas palavras do próprio apóstolo Paulo em Romanos 10, 17, onde se pergunta: como crerão, senão a quem prega? Pois a fé vem pela pregação da palavra, pelo ouvir da pregação. A verdadeira fé evangélica é seguida por uma mudança de atitude. Essa é a fé propagada até hoje, a verdadeira fé em Jesus, que é seguida por uma mudança de atitude, que faz surgir o serviço em amor, faz surgir o cuidado, como que a partir do milagre não é agora mais o opositor, o prisioneiro, o inimigo. Assim como a escravidão da mulher em Filipos não era apenas uma questão de ajustes numa estrutura social opressora, mas era assim resultado de poderes ocultos, de uma fé direcionada para um alvo errado, não dissociada, mas justamente manifesta em uma estrutura social opressora. Assim também a libertação que vem por meio de Cristo, a fé direcionada ao alvo certo, esta fé não acontece dissociada, mas acontece justamente em mudanças concretas em nossas relações. Há mudanças concretas as quais somos chamados e chamadas a colocar em prática quando saímos hoje de manhã daqui deste lugar onde nos reunimos para ouvirmos a palavra e sermos direcionados ao alvo correto.
Aquele que antes açoitava e aprisionava, agora cuida dos ferimentos. A fé segue-se um compromisso no corpo de Cristo, segue-se a entrada na comunidade. Diz lá que foi ele batizado e todos os seus, como lemos no verso 33. Mudança de atitude, compromisso com a comunidade. E a fé segue a comunhão de mesa e a alegria, como lemos no verso 34. Conversão resulta em mudança de perspectiva, em cuidado, em comunhão, em alegria. Que neste domingo nós temos a certeza de que o nosso clamor a Deus é ouvido e de que Ele continua o mesmo para libertar dos poderes diabólicos com suas manifestações mais ou menos perceptíveis, de poderes diabólicos que costumam se apresentar a nós como anjo de luz, como nos é dito em 2 Coríntios 11:14. Que a palavra de Deus nos conduza e que ela nos sustente na verdadeira fé em Jesus Cristo. Que ela nos conduza a uma lógica que seja verdadeiramente evangélica e não um engano. A uma lógica oposta à lógica desse nosso mundo, que traz o seu impacto e faz perguntar pela salvação. Que a palavra nos conduza à graça do Senhor Jesus, ao amor de Deus Pai e à comunhão no seu Santo Espírito. Amém. Queremos nos colocar de pé para um momento de oração final. Querido Deus, te louvamos e te agradecemos por tua palavra. Te louvamos pelo testemunho dos apóstolos. Te louvamos porque fazemos parte do teu corpo, hoje reunido em tantos lugares deste mundo. Obrigado porque também a nós tu enviaste trabalhadores que nos anunciaram a tua palavra e nos direcionaram ao alvo certo da fé em ti mesmo, da salvação e da libertação em Cristo Jesus. Liberta-nos, Senhor, de poderes que se manifestam em nossos dias de formas tão diversas, muitas vezes travestidos de bondade, tantas propostas que encontramos todos os dias, Senhor, que prometem bênção, que prometem cura, que prometem alegria, felicidade. Senhor, livra-nos de sermos enganados. Dá com que nos apeguemos à tua palavra e que aprendamos, Senhor, da tua palavra sempre de novo, e que ela nos traga discernimento e sabedoria para as nossas atitudes. Abençoa a tua igreja, Senhor, e derrama teu Santo Espírito ali onde hoje tua palavra é pregada. Senhor, dá com que nosso testemunho seja verdadeiro. Dá com que nosso testemunho não seja um testemunho genérico de paz e segurança, assim como também era o testemunho conhecido na época dos profetas, enquanto na verdade não existe paz e segurança. Abre os nossos olhos à verdade, abre o nosso coração, Senhor, e dá com que tua palavra nos encontre. Queremos pedir, Senhor, interceder por aqueles em nossa comunidade que estão doentes, acamados, tristes, que se sentem maltratados, que se sentem desprezados. Leva-nos ao seu encontro, Senhor. Queremos te pedir por nossos governantes, para que possam de fato ter temor diante de ti e do teu juízo, que se saibam responsáveis, que tu os conduzas, Senhor. Clamamos por tua misericórdia e por tua graça, especialmente também neste ano de eleições. Queremos te pedir por nossas famílias, queremos te pedir por nossa comunidade.
Te louvamos e te agradecemos por tua bondade e amor. Dá que saiamos daqui cheios do teu Espírito. Transforma-nos, Senhor, e guia-nos como instrumentos teus, ali onde nós estivermos. Que te sirvamos com alegria. E tudo mais, Senhor, o que podemos pensar em pedir ou agradecer, o fazemos orando a oração que tu mesmo, Jesus, nos ensinaste, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele te dê a sua paz, e que assim te abençoe o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que possamos ir e servir ao Senhor com alegria. Amém. Um bom domingo a todos, e no final nós podemos deixar então a nossa oferta ainda. O cesto tem aqui à frente, aqui tem 2 cestos, então nós podemos ainda vir e deixar a nossa oferta. E assim nós nos despedimos. Um bom domingo a todos, um bom descanso, boa semana.